Já que vocês tocaram no Fux, o Fux que está de malas prontas para a segunda turma, né? O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou a mudança que ele pediu no final do dia lá do julgamento, que ele pediu essa mudança da primeira para a segunda turma. Com a troca, a segunda turma passa a ser composta, então, por Fux, Gilmar Mendes, que é o presidente, Dias Toffoli, André Mendonça, Cássio Nunes Marques. Mendonça e Marques, que foram indicados por Bolsonaro, que é disso, inclusive, que o Mairovich estava falando. E a vaga na primeira turma será ocupada pelo indicado pelo presidente Lula para substituir Barroso, né? Se isso correr rapidamente, esse vai ser o lugar da primeira turma. A mudança de turmas, de certa maneira, cria um cenário de incerteza sobre o prosseguimento de alguns processos. E todo mundo dizendo o que vai acontecer, então, agora na segunda turma. Tem uma reportagem interessante aqui no jornal Folha de São Paulo, está na nossa página também do UOL, falando sobre isso, sobre o cenário de incerteza, sobre esse prosseguimento dos processos relacionados à trama golpista e à Operação Lava Jato. O STF tem precedentes tanto favoráveis como contrários à permanência de Fux nos casos. E o regimento interno tem brechas que permitem a Fux ocupar as duas turmas de modo temporário, que ele mesmo falou sobre isso também ao pedir para sair, falando que poderia também continuar votando, né? Para encerrar o julgamento dos processos já iniciados com a sua participação. E a solução para os conflitos será o primeiro desafio, inclusive, de Fachin no comando do tribunal. Para quem está conosco na TV, a gente vai fazer um intervalo, mas a gente segue com a análise a respeito disso. Será que Fux pode ficar nas duas turmas? Como é que vai ser Fux na segunda turma, onde ele já foi aceito? A gente continua com isso no nosso YouTube. Eu vou começar agora sobre o aspecto jurídico mesmo. Quero ouvir o professor Mairovich. Como é que o senhor viu ele indo para a segunda turma? Ele pode atuar nas duas turmas temporariamente? Isso é positivo ou não? Bom, primeiro existe uma remoção simples, e que era um direito do Fux, como de qualquer outro ministro, com vaga aberta. Então, se tiverem dois interessados, prevalece a antiguidade. A Carmen Lúcia não esboçou esse desejo, só o Fux esboçou, é um direito dele, isso é uma remoção simples. Mas o que a gente tem que enxergar na remoção do Fux? Em primeiro lugar, nós temos que ver que é uma remoção envergonhada depois daquele voto escandalosamente de ignorância das provas que eram robustas a ensejar condenação. Então, tem o aspecto que eu vejo, que é essa da remoção envergonhada. Agora, e tem o outro aspecto que eu vou apelidar do aspecto de matar no peito, bem típico do Fux. Aliás, matar no peito da forma com que faz ou já fez o Fux. Por que matar no peito? Porque nessa remoção envergonhada, ele quis dourar a pílula, fazendo o quê? Dizendo que ele estava à disposição para permanecer nos casos com relação à trama golpista, a permanecer, ou seja, apreciar mais os dois núcleos faltantes. Aliás, três, porque tem o Figueiredo. Então, ele faz uma douragem de pílula dizendo, olha, estou disposto a ficar. Ora, o Fux é um professor de processo. Da teoria geral do processo, ele entende, é um professor, fez aí o Código de Processo Civil, que está em vigor. Ora, vamos examinar tecnicamente, é uma coisa meio chata, mas é de clareza solar. O que ele está fazendo quando ele se remove? Ele perde a jurisdição. Aí se vai dizer, ele perde a jurisdição no sentido de dizer o direito, ele não está mais lá. Ele, constitucionalmente, não é mais o juiz natural. Se pode afirmar que, em razão dele ter passado por lá, se perpetuou a jurisdição. Ora, a jurisdição se perpetua
no foro, no juízo, na turma e não na pessoa. Ele saiu de lá, não tem perpetuação de jurisdição, a chamada perpetuatio jurisdicionis. Tem o quê? Tem um ministro que saiu, perdeu a jurisdição e, portanto, não é mais um juiz natural. Ele, tecnicamente, constitucionalmente, pela teoria geral do processo constitucional, ele não pode ficar. Estamos voltando aqui, para quem estava conosco na TV, a gente analisando essa situação aí do Fux, né? E como vai ser a atuação de Fux justamente na segunda turma, que é presidida por Gilmar Mendes, e eles se atacam, né, com frequência, como a gente está acostumado a ver, até publicamente. Isso aconteceu até nessa semana já no julgamento. Estamos de volta aqui. Queria te ouvir, ô Sakamoto, a respeito do Fux e como é que deve ser essa atuação dele. Você acha natural ele ficar nas duas turmas temporariamente, como ele se oferece? Eu não vou fazer nem a análise jurídica, porque eu não tenho o cabedal do Walter com relação a isso, mas do ponto de vista político, né, essa situação é uma situação que vai acabar sendo bastante criticada. As duas turmas acabaram, eu até ressaltei isso logo no momento em que foi divulgado que ele estava pedindo para trocar de turma. Você vai ter uma turma que é bastante crítica ao bolsonarismo, que é a primeira turma, já visto, a gente viu o julgamento, né, dos atos golpistas, da tentativa de golpe de Estado, e uma turma que você vai ter 3 pessoas que são simpáticas ao bolsonarismo, que é a segunda turma, com André Mendonça e Cássio Nunes Marques indicados pelo ex-presidente, e o Fux, que se mostrou uma pessoa muito simpática às teses bolsonaristas, pelo menos nos interesses do bolsonarismo, né? Então, o que acontece? Ele vai estar com um pé em cada canoa. Essa situação, inclusive, gera uma situação doida, né? Que, dependendo de onde o processo caia, de onde uma ação caia, o julgamento pode ser completamente diferente por conta de uma maioria com uma visão de mundo diferente da outra, né? O que é péssimo, porque na verdade se espera de um tribunal federal que tenha uma uniformidade da interpretação, porque as pessoas podem ter opiniões diferentes, né, divergentes, mas pelo menos que não tenha nenhuma loteria nesse sentido. Dependendo de onde cair, o julgamento pode ir para um lado ou para o outro, totalmente diferente. Agora, uma coisa mais esquisita ainda é um ministro com um pé em cada uma dessas duas canoas simultaneamente, né? É claro que qualquer coisa que aconteça, qualquer decisão que seja tomada pelo Edson Fachin, pelos ministros neste exato momento a respeito da posição do Fux, vai ser usado para um lado para o outro para crítica. Olha, tá vendo? O ministro Fux não pôde terminar o julgamento, está entrando um novo ministro, é injusto, a interpretação é diferente. Pode acontecer muita coisa, né? Então é o seguinte, esse tipo de ruído neste momento, né, ele é bastante ruim, digamos, né? Ele é muito, muito, muito ruim. E o fato de que o próprio presidente Lula ainda não indicou o sucessor de Luiz Roberto Barroso vai permitindo essas coisas irem surgindo, Fabiola. Vai lá, Josias, rapidinho, falando sobre o Fux, sobre essa aceitação dele na segunda turma e o que vem por aí. Fabiola, é muito triste constatar, numa fase em que o voto incomoda na passarela da política, né? Que a prioridade do Supremo agora é pacificar as relações entre os seus ministros. Em condições normais, magistrados devem divergir, a divergência é até desejável, mas inoculou-se ali, nas duas turmas do Supremo, o mesmo vírus da polarização que intoxica a política. De mudança agora para a segunda turma, o Luiz Fux vai formar a maioria com os bolsonaristas André Mendonça e Nunes Marques, os dois ministros gorjeta que foram indicados lá pelo Bolsonaro, né? E vão ficar em minoria o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, indicados ambos, o Gilmar pelo Fernando Henrique e o Dias Toffoli pelo Lula. E lá na segunda turma tem aquela maioria antigolpe, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Alexandre Moraes, a Carmen Lúcia, e nesse cenário em que as duas turmas têm posições diametralmente opostas, corre-se o risco de produzir, Fabiola, uma insegurança jurídica. Falta uniformidade.
Então, a divergência que era desejável se torna deletério, porque agora estamos diante de uma loteria togada. Se for para uma turma, todo mundo já sabe o que vai acontecer, dependendo do contorno da causa. Se for para outra turma, sabe-se que a mesma causa terá um resultado inverso. Isso não é bom para o tribunal, não contribui para a imagem do Supremo e não contribui para o que é essencial, que a justiça precisa prover segurança jurídica. E aqui o que está se verificando, como disse, é uma intoxicação das turmas, de modo que teremos o oposto da segurança, Fabio. Falando em segurança, vamos falar sobre segurança. Vai, Mairovich. Rapidinho, que o nosso convidado já está nessa salinha. Tá, rapidinho em cima do que o Josias bem colocou. O que a gente fazendo uma súmula, um resumo, um pano rápido, Josias, o Fux ofereceu-se para ficar sabendo que constitucionalmente, tecnicamente e processualmente ele não pode ficar. É isso.